General Ramos finalmente será rifado do governo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui quem fala é Alan Frutuoso e parece que Ramos finalmente vai dançar. Pelo menos é o que se fala nas esplanadas em Brasília nesse exato momento. Ontem aconteceu algo, uma briga explícita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, contra o general Ramos, que inclusive fez questão de tuitar, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez questão de tuitar, marcar o general Ramos com a seguinte frase, O ministro Luiz Ramos, não estiquei a corda com ninguém. Tenho um enorme respeito e apreço pela instituição militar. Atuo de forma que entendo correto. Chega dessa postura de Maria Fofoca. E a hashtag Maria Fofoca subiu nos Trend Topics aí do Twitter, todo mundo chamando o general Ramos de Maria Fofoca, inclusive, diga-se de passagem, alguns ministros, como o secretário, aquele secretário da Pesca, que está sempre falando da tilápia lá na live do Bolsonaro, aquele jovem. Então, saiu também em defesa do ministro Ricardo Salles, dizendo que sabe da conduta do ministro. Vários parlamentares da base do governo também saíram em defesa do ministro. Bia Kicis, Carla Zambelli, enfim, vários deputados, Carolina Detoni, enfim, a lista é vasta, saíram em defesa do ministro Ricardo Salles, além do próprio eleitorado conservador, que foi para as redes sociais dizer que estava junto com o ministro Ricardo Salles. Mas de onde surgiu essa briga, de onde surgiu essa coisa aí, para chegar ao ponto de esticar a corda, Afinal, eles adoram esse termo, esticar a corda. O que aconteceu foi o seguinte, o general Ramos ele vazou para a Bela Megali, do jornal O Globo, uma picuinha de que o ministro Ricardo Salles estaria esticando a corda com a ala militar do governo. A ala militar composta por Pazuello, Braga Neto e o próprio general Ramos. General Ramos cuida da articulação política. Articulação política significa que o general Ramos ele é o cara que leva a vontade do presidente Bolsonaro para dentro do Congresso. E ele é o responsável por viabilizar e transformar essa vontade do presidente Jair Bolsonaro num ato político de fato, em algo, um ato legislativo de fato, e isso através de votações, através de pautas, implementação de algumas matérias na casa e fazer com que algumas agendas avancem. Essa é a missão do general Ramos. Só que para isso, o general Ramos ele acabou oferecendo muitos cargos aí e incomodou alguns ministros. Então ele começou a lotear cargos com os novos líderes, dos vice-líderes. Inclusive vocês vão lembrar que teve uma troca grande de vice-líderes do governo. Tiraram todos os conservadores ali, Carla Zambelli, tiraram Carolina Detoni, tiraram o Tony de Paula, foi um dos primeiros a serem rifados. Enfim, tirou todo mundo, que estava Capitão Derrite, muita gente que estava na vice-liderança do governo e colocou o pessoal do Centrão. Até aí, ok, tá? Isso aí o Bolsonaro deu carta branca para poder fazer isso. O problema aqui, a questão não é essa, não é isso que gerou a briga. O problema é que essas pessoas que chegaram lá, nesses cargos, elas, para darem uma legitimidade para o general Ramos, que é uma pessoa completamente insegura, uma pessoa com seu ego inflado e insegura, então ele, com medo de perder a sua posição para o atual líder do governo, o Ricardo Barros, tá? Então eu tenho o Ricardo Barros que está lá com o Bolsonaro. Lembra daquela cena do Paulo Guedes? Estava o Ramos, Ricardo Barros e o Paulo Guedes. O Paulo Guedes disse, não, agora é articulação. Então, vocês vão lembrar que é o Ricardo Barros. O Ricardo Barros, ele é já um macaco velho na política, ele já está ali, conhece os preâmbulos do Congresso muito bem, e, obviamente, ele possui uma entrada muito melhor com esses deputados. O Ramos, preocupado em perder a sua notoriedade, em perder a sua importância, ele resolveu barganhar com alguns líderes, esses cargos nos ministérios.
Só que para isso ele não está se atentando, né, para algo fundamental que o presidente Jair Bolsonaro pede, que é, né, o cara ser tecnicamente viável para aquele tipo de cargo. Então o que está acontecendo é que o Ramos, fez o famoso toma lá da cá, né, de maneira à moda Bangu, como se fala aqui no Rio de Janeiro. E essa questão está, né, colocando aí o Ramos numa saia justa contra os próprios ministros. E ele fica nessa picuinha palaciana que acabou gerando esse estresse com o ministro Ricardo Salles. Porque não é de hoje que eu já falei isso aqui nesse canal e no meu Instagram. Inclusive, a única rede social aí que eu tenho é o Parler, o Instagram. O link está aqui embaixo, @AlanFrutuoso. Me siga lá no Instagram que eu consigo colocar as notícias de maneira muito mais rápida, né? Porque no YouTube a gente tem que gravar, parar. Então já tinha falado isso também lá no Instagram. O General Ramos, uma das metas dele é rifar, é tirar o Ernesto Araújo e o Ricardo Salles. Isso não é nenhuma novidade, a gente está falando de algo aqui, ó, de 3 meses atrás, já estava rolando, e agora, de novo, ele vai lá, né, cheirar o rabo da Globo e soltar essas matériazinhas ali para Bela Megali, para esse pessoal do Globo ficar fazendo o picuinha palaciana. Olha, Ricardo Salles estica a corda para ver até onde vai a blindagem de Bolsonaro. E não é à toa que ele foi chamado de Maria Fofoca. Tudo isso por questão de cargos, e esses cargos, na cabeça do General Ramos, visa, né, dar legitimidade à sua postura de articulador político contra o Ricardo Barros. Então o que nós temos aqui hoje é uma briga entre o Ricardo Barros, líder do governo, contra o General Ramos. Não uma briga explícita, mas é uma briga de egos, de poder, para ver quem influencia mais, né? E não é nenhuma novidade que um ser que trata Aldo Rebelo ali, né, como se fosse o suprassumo do nacionalismo brasileiro, tenha esse tipo de postura. E não é à toa que o General Ramos acabou sendo muito recriminado, inclusive por próprios colegas de esplanada, né, e está numa situação aí complicado, estava com vírus chinês agora, parece que já está curado, e vamos ver como o presidente Jair Bolsonaro vai decidir isso, né? Afinal, o presidente Bolsonaro se livrar de algum ministro militar é sempre algo muito difícil para ele, né? Que leva isso na camaradagem militar muito a sério, né? Vamos lembrar como foi o caso Santos Cruz, como foi traumático, né, aquele rompimento, o Santos Cruz saiu atirando. Então seria interessante observar isso. Porém, a ala política, e aí entenda-se por ala política a parte Ricardo Barros da questão, já procura um novo nome para colocar no lugar do General Ramos. Então o que nós temos nesse exato momento é o Centrão aí podendo colocar, né, o substituto do Ramos lá no lugar e ser o responsável pela articulação dentro da esplanada. Vale lembrar que a articulação do Ricardo Barros, ela se atém ao Congresso, né? Ele não tem uma cadeira ministerial. Vamos ver como vai ficar essa briga, mas parece que os dias do General Ramos estão contados, tá? Meus amigos, antes da gente ir para o final, quero lembrar para vocês, livraria do canal Vista Pátria, a gente tem aqui o curso Nós Somos o Ocidente, né? E nada melhor do que recomendar aqui para vocês as ofertas sobre livros sobre o Ocidente. A gente criou uma página só para isso, lá na livraria do canal Vista Pátria, com todos os livros relacionados, né, à civilização ocidental, tanto, né, que possam alertar para a degradação da civilização ocidental, como também para a construção, né, muitos livros ali com alto teor intelectual, e outros livros também, tanto práticos e fáceis de ler, né, para quem estiver iniciando aí na leitura, para quem não consegue ficar muito tempo lendo. Esses livros vão ajudar, vão auxiliar para quem já está matriculado, inclusive, no curso Nós Somos o Ocidente, tá? Que lançará em breve o seu módulo sobre Idade Média. Então deixo aqui, tá, no primeiro link nos comentários o curso Nós Somos o Ocidente e o link da livraria do canal Vista Pátria para vocês poderem adquirir livros como esse, O Suicídio do Ocidente, né? E agradeço desde já a todos vocês que assistiram até aqui. Verifique a sua inscrição.
ative o sininho, e compartilhe esse vídeo. Compartilhe para poder chegar em mais pessoas. Tá? Esse aqui é o que eu pude apurar até o momento, tá? Lá na Esplanada em Brasília. Se vai de fato se concretizar, só observando os próximos movimentos. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau.